Estamos terminando uma semana que foi politicamente muito importante para o nosso país. Tivemos, em primeiro lugar, a visita que os parlamentares de oposição fizeram ao Tribunal de Contas da União para barrarmos o processo de venda do patrimônio público que está acontecendo não somente de forma equivocada, mas, acima de tudo, desrespeitando a legislação, processo esse conduzido na Petrobras pelo seu presidente. Havíamos entrado com essa representação já há algum tempo e nessa semana o Tribunal de Contas nos recebeu e no dia seguinte tomou a decisão de suspender boa parte desses processos de privatização, obrigando que eles venham a cumprir integralmente tudo o que a legislação determina em termos de concorrência, em termos de transparência. Mas, na verdade, a nossa luta é para barrarmos esse processo de forma definitiva. Uma outra coisa importante aqui no Senado Federal é que nós votamos o projeto de repatriação de recursos do exterior, ou seja, pessoas que tinham recursos no exterior, que não haviam sido declarados, mas que também não tinham uma origem criminosa, podem fazer, pagando uma multa e pagando um imposto de renda devido, a repatriação, trazer de volta para o Brasil. E uma coisa importante é que havia um movimento para que políticos, gestores, seus parentes pudessem repatriar dinheiro também para o Brasil. E isso não foi aceito pelo Senado. Uma coisa que a mim pessoalmente alegrou muito é que eu consegui aprovar um projeto de minha autoria, que agora vai à sanção do presidente da República, e que trata do combate à falsificação, contrabando e roubo de medicamentos. Enquanto durar a investigação, enquanto durar o inquérito, enquanto houver o estabelecimento da responsabilidade dos proprietários ou dos farmacêuticos dessas empresas permanecerão fechadas. Então foi uma vitória importante. Outra coisa que também me deixou muito feliz é que eu fui relator aqui no Senado do projeto que regulamenta a profissão de detetive particular. Vocês podem achar que essa questão não é importante, mas é muito importante. Com essa lei, os que querem ser detetives particulares terão um registro profissional nessa condição, terão que ter um curso de especialização de pelo menos 600 horas, terão que ter pelo menos o nível médio e todas as atividades que eles realizam são definidas pela lei. Por exemplo, eles não podem fazer nenhum tipo de investigação que é prerrogativa da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Outra coisa importante que nós fizemos essa semana foi evitar que o governo conseguisse aqui no Senado aprovar o regime de urgência para a votação da lei que regulamenta a greve no serviço público. Eu consegui evitar que esse requerimento fosse aprovado e conseguimos, assim, uma vitória importante. E também outra questão fundamental nessa semana foi a grande mobilização nacional contra a reforma da Previdência que aconteceu no Brasil inteiro. Tivemos greves, grandes passeatas, os professores entraram em greve contra a reforma da Previdência, os trabalhadores rurais estão mobilizados contra a reforma da Previdência, e eu tenho certeza que esse dia de mobilização representou um ponto crucial para que nós consigamos aqui rejeitar essa proposta que quer, na verdade, jogar o peso do desequilíbrio da Previdência, o pagamento pelo peso do desequilíbrio da Previdência aos mais pobres, às mulheres, aos trabalhadores rurais. Portanto, se nós queremos equilibrar as contas da Previdência, é importante que quem pague por isso sejam aqueles segmentos privilegiados, sejam aqueles que não pagam as suas obrigações com a Previdência Social. E, por último, nós temos aí o presidente Lula mais uma vez protagonizando situações extremamente importantes essa semana. Em primeiro lugar, o próprio Ministério Público pediu o trancamento de uma ação que mantinha contra o Instituto Lula e contra o próprio Lula por conta da guarda do acervo presidencial. O próprio Ministério Público propôs a desistência da ação, mostrando que tantas e tantas coisas que foram ditas sobre Lula, elas vão uma a uma
caindo como um castelo de cartas. Foi também o depoimento que ele prestou à Justiça Federal de Brasília sobre a acusação de que teria obstruído a Operação Lava Jato. E nós vimos a clareza, a firmeza, os argumentos consistentes e a falta de provas contra Lula que também existe nesse processo. E nós vamos findar essa semana, mais uma vez, com o protagonismo de Lula. Vamos estar todos juntos no próximo domingo, às 14 horas, lá no município de Monteiro, na Paraíba, quando vamos fazer a real inauguração do Canal Leste da Transposição. Estamos chamando todo mundo do Nordeste, você na sua cidade, organize uma caravana com 5, 10 pessoas, alugue uma van, um ônibus, vamos todos para mostrar ao Brasil quem de fato o Nordeste reconhece como quem tirou do papel o projeto de transposição do Rio São Francisco. Um grande abraço a vocês, um bom fim de semana. Semana que vem a gente volta.